E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Eu peço desculpas por ter me ausentado tanto tempo, mas problemas particulares me levaram a precisar dar um tempo nas gravações. Mas estou aqui de volta. Nós vamos agora para o capítulo 20, Noções de Lar. Né? Vamos lá. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra. A interlocutora esboçou uma facies muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, ainda estão a moldar o terreno dos sentimentos invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não podeis dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu. Fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, o humilde companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhes diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino, que não está devidamente traçado, duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem o degrau na escada grandiosa da vida eterna. Gente, esse trecho eu li, é muito grande, mas aqui fica bem claro o seguinte: nós não podemos esquecer que esse livro foi escrito em plena Segunda Guerra Mundial, né? Na década de 1940, tá bom? Então, ainda naquela época, a mulher era mais submissa ao homem, né? Então, os deveres conjugais da casa ficavam para a mulher, o homem trabalhava fora e ele fazia essa parte financeira para sustentar a família. Era essa
a concepção que nós tínhamos. E vocês veem aqui que já era objeto de estudo da espiritualidade alterar isso daí, porque não está certo. A mulher ficar em casa, cuidar dos filhos, e o homem trabalhar e sustentar a casa. E ele fala aqui no meio que a doutrina é progressista. Então, nós estamos sim caminhando para um progresso moral e espiritual positivo. O que é isso daí? A mulher e o homem desempenharem o mesmo papel, tá? Seja os dois trabalharem, os dois dividirem a conduta da casa e um com o outro dividirem o dia a dia de cada um, tá? Não aqui como ela está falando, que enquanto o homem falava dos negócios, a mulher divagava no modismo. Enquanto a mulher falava dos problemas da casa, o homem pensava em outra coisa que não fosse aquilo. Ou seja, nenhum dos dois estavam focados nos problemas familiares. E aqui eles deixam bem claro, gente, que é dentro dos lares que as boas e grandes decisões são tomadas em conjunto, né? Não é um nem outro. Os dois têm que estarem participando. O casal tem que participar junto, tem que viver o dia a dia junto, sofrer o dia a dia junto, serem alegres o dia a dia junto. Então vocês veem que na década de 1940 isso já era discutido nas esferas espirituais, né? E aqui, esse trecho bem grande que eu li, se vocês, como é um vídeo, vocês podem voltar e tá lendo ponto a ponto, vocês vão entender realmente o que eu estou querendo dizer. O casal tem que dividir as responsabilidades, o casal tem que conversar o tempo todo, né? E entrar em um acordo da maneira de conduta que eles vão tomando no seu dia a dia da vida terrena. Bom? Continuando. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os diversos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na íntegra de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. E que fique bem claro aqui, gente, também, que eu vou pontuar, é o seguinte. Ele menciona no parágrafo anterior que antes de haver a união carnal, tem que haver a fraternidade espiritual, tem que haver o que nós chamamos da vivência do dia a dia, dos acordos do dia a dia, das conversas do dia a dia. Coloque um papo, é evidente que o espírito sabe que a junção carnal é necessária para o casal, principalmente aqui onde nós vivemos, salvo raríssimas exceções, né, que conseguem tirar isso do dia a dia. Mas a parte sexual, gente, é extremamente importante para um casal.
A união carnal é extremamente importante para o casal, né? Um casal não pode viver como irmãos, né? A união carnal, o sexo, foi nos colocado aqui para nós usarmos isso daí como marido e mulher, seja como namorados também, para nós usarmos isso daí. O que nós podemos é transformar em promiscuidade, viu? O sexo é um assunto que é tabu. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que falar abertamente, né? Eu acho que o público até espera ouvir alguma coisa a esse respeito, né? O sexo tem que ser tratado de uma maneira normal, principalmente entre casais, né? Mas antes da prática sexual, de um casal ter a relação sexual, é muito importante que se converse o dia a dia antes. Que se fala, olha, está tudo bem entre a gente, nós estamos bem, nós estamos legal. Até isso colabora para o bom ambiente para uma relação sexual saudável, né? Gente, vocês querem uma coisa mais gostosa do que você conseguir ter uma relação sexual com a sua esposa ou com o seu marido num dia que vocês estão bem, que vocês estão conversando, que vocês estão alinhados moral e espiritualmente? O abraço fraterno, o beijo carinhoso, não tem nada melhor. É muito bom isso daí, né? E Jesus e Deus, né, jamais vai proibir ou agir contra isso daí, ou falar contra isso, tá bom? Que fique bem claro isso, viu, minha gente? Tudo isso é a pura verdade. O que fazer, porém, meu amigo? Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, vocês veem que já naquela época os casais eram unidos como prova e expiação. É uma provação que eles estavam passando por alguma coisa que eles fizeram em vidas passadas, né? Por isso, gente, vejam bem, por isso que eu sempre falo que Deus não é punitivo, né? Se você teve um grande problema com a sua esposa em encarnações anteriores, ou com seu marido em encarnações anteriores, às vezes Deus nos coloca para serem marido e mulher. Vocês podem ter sido inimigos um do outro em encarnações passadas. E hoje vocês têm que conviver lado a lado, como marido e mulher. Então, Deus, gente, é extremamente misericordioso. É misericordioso. Ele jamais vai ser punitivo. Se você praticou um crime, não é com aquele mesmo crime que você vai precisar pagar numa reencarnação posterior, né? Se você, vou citar um exemplo. Se você não conviveu bem com o vizinho, acabou brigando, indo às vias de fato, conviver muito mal, uma encarnação todinha, porque não podem voltar como irmãos na próxima encarnação, para que se aparem essas arestas, desses resquícios que ficaram das encarnações anteriores. Deus é muito bom, gente. Deus é misericordioso. Então Ele faz com que a gente conserte isso de uma maneira bem mais leve do que aquela que nos foi imposto em encarnações anteriores, tá bom? Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. Gente, só para quem não assistiu os capítulos anteriores, a Laura aqui mencionada é a mãe do Lísias, né? E André Luiz está morando na casa do Lísias e a mãe do Lísias é que está conversando com
o André Luiz a esse respeito. E ela está dando uma pequena palestra aqui, e parece que ela é palestrante realmente, né? As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. Olha aqui, tá vendo? Ela deixa bem claro que a mulher não está lá somente para servir. Tem outros afazeres sim. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria de fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir com doçura o lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa a inspiração, fora dela a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terrestre. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos da enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos enquanto me perdia em vastas considerações. Fim do 20º capítulo. Então, gente, ó, que fique bem claro, né? Fique bem claro. Até, você vê que engraçado, né? Eles cravam as 8 horas diárias de trabalho de cada um, né? Mais ou menos o que fazemos aqui no planeta Terra hoje, com exceção de pessoas que trabalham mais horas. Mas a maioria, dentro do planejamento de trabalho, como funcionário, né, são as 8 horas diárias de trabalho, né, que são as 40, 44 ou 48 horas semanais. Né? Isso aqui, por incrível que pareça, isso aqui se encaixa lá no nosso lar também. Gente, assim, já se passaram, vamos dizer assim, de quando esse livro foi escrito, passaram-se pelo menos 80 anos, né? Então, que fique bem claro que nosso lar também evoluiu de lá para cá, né? Nosso lar continuou evoluindo, né? Como num dos capítulos que a gente vê no começo aqui do livro, que se vocês voltarem vão ver, que o nosso lar também começou com muitos problemas de uma cidade nova, né? De uma cidade recém-construída. Nosso lar vem evoluindo dia a dia. Assim como as nossas cidades começaram lá atrás, no século passado, cruas, né? E as cidades vão evoluindo e crescendo. Nosso lar não vai ser exceção, tá bom? Gente, então é isso. Lembrando a todos, vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, façam parte disso e compartilhem o máximo que vocês puderem para que essa nossa querida doutrina seja cada vez mais conhecida. E eu vou tentar fazer vídeos mais constantes para que vocês não percam o fio da meada. Afinal de contas, está demorando muito esse livro, né? O que eu fui rápido no livro Os Mensageiros, eu estou demorando muito no nosso lar, mas são problemas particulares. Lembrando também a todos que eu não edito os vídeos, tá bom? Então, qualquer erro na leitura, qualquer hora em que eu me dá um branco aqui para explicação, eu paro, vocês vão ver que os erros estão todos aí. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos,
e até o próximo vídeo.